Semana de lua crescente, pré-eclipse. Quais serão as revelações? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Sempre muito especial estarmos todos juntos aqui. E essa semana que antecede o eclipse lunar total, plena semana de lua crescente do signo de Virgem, nesse nosso processo de preparação para o ano novo cabalístico, mais uma vez é uma oportunidade incrível para a gente poder conectar com toda essa energia virginiana que ajuda a gente a analisar de uma forma bem criteriosa aquilo que serve, não serve, o que eu posso limpar de meus pensamentos, sentimentos e ações para que eu tenha uma vida nova, fazendo aqui essa analogia ao virgem, né? Novo, essa energia nova que a gente tem a possibilidade de trabalhar, sempre preparando o nosso recipiente para o ano novo cabalístico, que é Rosh Hashanah. Nessa semana, como eu disse aqui no início, né? A gente tem a energia da lua crescente e no domingo, dia 31, atingiu essa fase e ao longo da semana ela vai evoluindo para a lua cheia, que vai ter o seu ápice no dia 7, pleno feriado aqui no Brasil, 7 de setembro, onde a gente vai ter a lua cheia eclipsada, é um eclipse total, conhecido como a lua de sangue. Aqui no nosso país a gente não vai ter essa possibilidade de visualizar o eclipse, mas eu tenho certeza que, se você quiser, você sabe aonde encontrar imagens do eclipse. E para a gente o que importa mesmo é o recado, sempre é o recado da porção da semana, do movimento dos astros no céu, como que a gente consegue unir todos esses conhecimentos para na nossa vida prática, olha que coisa boa, isso é virgem, a gente aplicar o conhecimento na prática. Isso também é muito favorável porque a gente tem o ingresso de Mercúrio em Virgem hoje, no dia 2, se você estiver comigo em Práticas que Despertam no YouTube na terça-feira à noite. Esse ingresso de Mercúrio em Virgem traz justamente para a gente essa possibilidade de aplicar o conhecimento que a gente tem na vida prática, no cotidiano. Então, o que essa energia de eclipse tem a ver comigo no meu dia a dia? Vamos dar uma resumida aqui, porque eu vou elaborar isso. Eclipse traz o oculto à tona. Então, eu tenho esse conhecimento. Nessa semana, especialmente, e na próxima, eu acho dinheiro escondido. Eu acho uma solução para um contrato que eu estou analisando há muito tempo. Eu consigo entender que eu preciso praticar exercício e ter disciplina suficiente para colocar isso na minha rotina, não só começar, né, mas manter alguns exemplos de como que a gente consegue aplicar o conhecimento na prática. Outra, que a gente sempre traz aqui, o gelo na testa e mel na boca. Então eu consigo, com esse trânsito de Mercúrio em Virgem, ter o meu pensamento mais analítico, lógico e racional, ajudando a que eu tenha discernimento na hora de agir, na hora de calar. São essas as questões que ajudam a gente, o tipo de energia que o planeta vai trazer de acordo com o seu trânsito. Então, aqui para a gente trazer ordem, coisa virginiana, para nossa apresentação aqui, para o nosso encontro, quero falar sobre a porção da semana. Nós estamos estudando a porção de Kitetse, que pede para gente travar a boa luta, a boa batalha, eliminar a dúvida. Eu coloco sempre aqui algo para eu poder lembrar do que eu quero conversar com vocês. Então, nessa porção especialmente, a gente é convidado a combater a má inclinação. É uma porção onde se fala muito sobre as mitzvah, as mitzvot, que são as práticas, os preceitos que as pessoas precisam cumprir de acordo com a orientação do Criador. No judaísmo ortodoxo se pratica isso até hoje, né? Se você tem uma ideia, são rezas, são lavar as mãos, rezar na hora que acorda, rezar na hora que dorme, rezar na hora que vai comer,
o que você pode fazer, não pode fazer. Então, são todos esses preceitos que nessa porção, de novo, são abordados, tem muitos preceitos abordados nessa porção, e ela ajuda a gente a compreender que muitas vezes a gente não se sente amparado, muitas vezes parece que a gente está sozinho num deserto e ninguém está ouvindo o clamor do nosso pedido. Às vezes a gente chega num momento de desequilíbrio muito grande e pede ajuda e parece que essa ajuda não vem. O ano passado a gente conversou aqui, a gente clama ajuda, a gente pede ajuda e parece que o Criador não nos escuta. Mas é porque aqui em Malkuth a gente está muito longe da luz do Criador. Inclusive, eu vou falar aqui, se você puder ficar um pouquinho mais comigo até o fim, eu acho que você vai gostar. Vou explicar essa história, né, do retorno, Techuvá, falar um pouco mais profundamente da árvore da vida hoje nesse nosso encontro. Então, nesse sentido, nós estamos aqui em Malkuth muito longe, muito afastados da luz do Criador, com muitas cascas nos revestindo. E muitas vezes parece que a gente não é ouvido, que ninguém escuta a gente, ninguém liga pra gente. E isso é uma estratégia daquele oponente que nos desvia do caminho da luz. Aqui, já falei sobre isso na Cabala, a gente tem um código que é Amalek. Esse código é o código para a energia da dúvida. Então, quando a gente entra em dúvida, quando a gente entra num desânimo, sabe? Tem momentos da vida da gente que a gente se sente desamparado e isso dá um desânimo terrível. Tira o nosso entusiasmo. E o entusiasmo que a gente tem é uma força do espírito que nos conecta ao Criador. Então, essa porção chama a nossa atenção para isso. Como que você faz as suas práticas? Você está presente nas suas práticas? Você compreende que não há nada além da luz do Criador? Você tem condições de escolher quais são as boas batalhas? Quais são as boas batalhas? Essas que ajudam a gente a combater a má inclinação e não as que alimentam o nosso ego. Eu até coloquei aqui, né? Falei já da energia da lua crescente no dia 1º/9, ontem, Saturno voltando para Peixes, pedindo para a gente entrar em contato de novo com essa energia saturnina em Peixes, que ajuda a gente a encarar a realidade, pode trazer situações de vida ou morte, né? Olha, eu aqui nesse trabalho me sinto viva, me sinto feliz. Nesse outro trabalho parece que sugam as minhas energias. Neste momento, é bom eu entender que tudo aquilo que me faz sentir desmotivado, triste, sem energia, representa a morte. E eu não preciso disso, eu quero estar viva, então eu quero alimentar meus pensamentos, sentimentos e ações com energia da vida. E muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga as coisas que já não têm mais vida. Então esse trânsito de Saturno em Peixes pede para a gente encarar essa realidade. Já falei do Mercúrio em Virgem, estou falando aqui desse eclipse, justamente porque nós temos também nessa semana um aspecto que já está acontecendo, com um aspecto tenso, que é uma quadratura entre Marte e Júpiter. Tudo acontecendo nessa semana que antecede o eclipse, e na semana do eclipse isso vai também potencializar. Então, o que eu quero que todos nós possamos compreender? Nessa semana, a gente vai ser provocado. As energias que estão no ar, elas nos estimulam aos exageros, ao excesso de controle, ao excesso de crítica, olha a energia virginiana, tá? Ao excesso de agressividade, ao excesso de intolerância, aquela vontade de se rebelar contra tudo e contra todos. Mas a gente tem que ter atenção, que aí a porção da semana ajuda a gente a colocar o pé no chão e pensar: quais são as boas batalhas? Quais são as guerras que existem dentro de mim? Qual é o conflito que eu estou vivendo entre ego e alma? Ego e alma. Isso é muito bom, ajuda a gente a discernir, usar esse poder julgador virginiano, o que é do ego, o que é da alma.
né? Aquilo que faz bem só para mim é do ego. Aquilo que faz bem não só para mim, mas para muitos outros é da alma. Aquele desejo que eu tenho que me motiva a fazer algo em prol da coletividade é da alma. Aquele desejo que eu tenho que é exclusivamente para mim é do ego. Então, é um desejo de receber para compartilhar ou é um desejo de receber só para receber para si mesmo? Esse é um preceito básico da Cabala e a gente tem a oportunidade de entender esses embates que a gente sofre no nosso dia a dia, potencializados com essa energia do eclipse que vem por aí e que a gente pode encarar como uma grande oportunidade de mudança para todos nós como pessoa, como recipiente, como pessoa, como cidadão, como país, como mundo. É um ponto que vai ser muito interessante a gente observar deste eclipse até o próximo eclipse e até o ano que vem, quando começam novamente os eclipses, lembrando que a energia de um eclipse dura em média, a influência, né, que esse eclipse tem em média 6 meses na vida da gente, então é muita coisa que vai acontecer e a gente aqui que gosta muito de ser proativo, tem certeza que não há nada além da luz do Criador e que tudo está certinho, que é para pôr ordem em casa. Estamos limpando a sujeira que existe no mundo, não é só no Brasil, no mundo, para uma vida nova, novas formas de encarar a nossa realidade, a política, a economia, a família, a estrutura de governo, regimes, tudo isso. Eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir presenciar toda essa mudança, se não completamente, pelo menos o início dela. E tudo isso acontecendo nesse mês maravilhoso que é o mês de Virgem, o mês de Elul, no hebraico, o mês de Virgem, onde a gente tem essa energia de análise, onde a gente tem essa questão de poder entrar muito fundo naquilo que a gente tem que analisar por esse olhar mais crítico que o signo de Virgem traz para todos nós. E quando a gente fala sobre essa energia virginiana, lembrando sempre que tudo tem o lado A e o lado B enquanto estamos em Malkuth, a gente tem esse imenso desejo de receber. O signo de Virgem é aquele signo que quer servir o mundo. É por isso que isso acontece também, esse processo de 30 dias de transformação acontece nesse mês, né? Quem sou eu? Para que eu sirvo? Como eu consigo servir o mundo? Essa eficiência, essa energia de lealdade muito presente, a praticidade virginiana, não só virginiana, mas dos signos de terra de um modo geral. Eu consigo trabalhar de uma forma eficaz, trabalhar de uma forma dura, no sentido de que tudo bem, eu sei que eu tenho bastante trabalho a fazer, mas eu quero fazer, eu quero concluir, eu quero organizar, e uma energia muito lógica disponível para todos nós. Ao passo que, às vezes, isso pode virar uma teimosia, né? Eu quero tanto organizar e eu tenho um critério estabelecido que se não for daquele jeito não presta. Isso dá aquela tristeza que já comentamos a semana passada e uma certa teimosia. Então é bom a gente prestar atenção, né? O quanto que eu estou trafegando nessa energia virginiana de eu quero fazer, eu quero servir, mas tem que ser do meu jeito, senão não vou fazer. Isso a gente precisa prestar bastante atenção, tá? E tá atento para essas revelações que vão acontecer nessa semana, a partir do eclipse da semana que vem, especialmente nessa parte, porque esse eclipse está acontecendo nesse eixo Virgem e Peixes, né? Então, eu quero ser útil, eu quero servir ao todo, mas eu não tenho paciência de fazer as minhas conexões espirituais, eu não tenho paciência de esperar as pessoas, eu não tenho muita confiança nos outros. Então, o que está acontecendo na minha vida onde eu posso analisar esse eixo? Virgem, minha saúde, o meu cotidiano, o meu trabalho. E Peixes, a minha espiritualidade, a minha conexão, a minha ligação com o lado oculto da vida. Então, são dicas que a gente pode
experimentar ao longo dessa semana, ao longo do mês todinho, mas especialmente essa semana por conta dessa questão do eclipse que vem aí no dia 7. Lembrando a todos que estamos passando por esse processo dos 30 dias de transformação para que a gente possa preparar o nosso recipiente para o ano novo. Então é um momento muito legal. Eu sei que muitos aqui me acompanham toda semana e agradeço. Inclusive, aproveito esse momento para pedir para você deixar o seu joinha. Você que comenta aqui no chat ao vivo, muito obrigado por estarmos sempre juntos. Você que deixa o seu comentário também, muito obrigado. Eu sempre respondo, agradeço imensamente. Fico muito feliz que tem gente nova chegando, interessado em isso tudo que a gente está aqui conversando. Então, veja só, a gente está preparando o nosso recipiente para esse ano novo. Eu faço esse curso de Cabala de quinta-feira à noite com o Rabino Yair Alon. O curso é online. A gente estuda os escritos do Isaac Luria, né? É uma parte um pouco mais aprofundada do estudo da Cabala, o que muito alegra minha mente e meu coração. Mas lá a gente fala sobre Ibur, aprendi sobre Ibur, que estou trazendo um conceito mais profundo, mas Ibur é uma gestação. Então você tem Ibur de 7 meses, 9 meses, 1 ano, se eu não me engano. E eu pensei, até perguntei isso para o professor e ele respondeu sempre prontamente, essa preparação de virgem, a gente pode considerar que é um período de gestação para o nosso novo eu. É o que esse processo traz, né? Assim, é o intuito, estava aqui buscando a palavra, é o intuito desse processo, é a gente se transformar. A partir do momento que eu me transformo, eu deixo de ser aquela pessoa que eu era. Então é um novo eu. Então sim, eu posso pensar esses 30 dias de transformação que é um novo eu que eu estou gestando. Então isso é muito, muito, muito poderoso, muito importante a gente ter essa consciência. Porque a partir desses passos que a gente faz, é que a gente consegue de verdade mudar o nosso recipiente. Quando a gente muda o nosso recipiente, a gente vira esse novo eu, a gente tem condições diferentes de conectar com a luz do Criador, com condições diferentes de enxergar a vida, de pensar sobre as coisas, de sentir e de agir. Então é um momento maravilhoso. Gosto muito de falar sobre isso porque é esse momento, nesses 30 dias de transformação, que a gente tem esses 3 passos importantes, Techuvá, Tefilá, Tzedaká. Techuvá, que muita gente fala que é o arrependimento, é além disso, é um retorno, é onde eu consigo realinhar o meu desejo com o meu propósito, é onde eu consigo estar em conexão com o meu eu superior, aumentando ainda mais a minha ligação com as esferas da árvore da vida. Eu consigo de uma maneira mais eficaz, mais genuína, mais verdadeira, mesmo estando aqui no caos de Malkuth, me ligar à energia do Criador. E Tefilá é a oração sincera. A oração sincera que a porção da semana já nos chama a atenção. Para rezar no automático é melhor não rezar. Para rezar sem vontade é melhor não rezar. A Tefilá, essa oração, tem que ser essa oração com emoção, do fundo do nosso coração, com aquele entusiasmo de quem está conversando com o Criador. Então, esse também faz parte desse processo, a gente fazer essa oração sincera. E Tzedaká, que é a doação que sempre eu chamo a atenção aqui, que não necessariamente é dinheiro, doar dinheiro às vezes é até mais fácil. É a doação de tempo, é a doação de energia, é a doação de sentimento, é esse o tipo de doação que a gente está falando. E eu tenho colocado lá no nosso grupo especial Rituais que Despertam. Se você ainda não está nesse grupo, entra, porque lá eu estou mandando todos os dias, eu estou publicando também no Instagram. Se você não quer entrar no grupo do WhatsApp, tem no meu Instagram, @RenataContePereira, diariamente a partir das 18 horas, o novo dia, nesse processo de preparação. E tô mandando também lá no nosso grupo Rituais que Despertam. E no grupo eu tô mandando diariamente o toque do chofar, porque a gente quando escuta o toque do chofar, o som, ele faz vibrar as nossas células
faz vibrar as nossas cascas e quebra essa energia densa que a gente forma quando faz o curto-circuito. Então, quando a gente faz o curto-circuito, de uma maneira muito resumida, é quando a gente é reativo, quando a gente se liga àquele nível mais baixo da nossa alma, a gente fez curto-circuito. Toda vez que eu faço curto-circuito, eu crio uma casca e eu me afasto da luz do Criador. Esse processo que a gente faz nesses 30 dias de transformação, eu escuto o toque do chofar para vibrar as minhas células, a minha casca, para ajudar a quebrar essas cascas, remover essas cascas, para minha luz interna poder brilhar ainda mais forte e eu poder voltar às minhas conexões com a luz do Criador, eu me religar à luz do Criador. Aqui a gente fala que é o retorno do rei, a última letra rei. Agora eu vou entrar nesse momento mais aprofundado do nosso encontro hoje. Eu gosto muito de falar sobre isso, espero que você também. Aqui eu estou projetando o tetragrama, que é o nome sagrado de Deus, mostrando a sua ligação com os 4 mundos da Cabala e com as esferas da árvore da vida. Então a gente tem o tetragrama, como eu não vou falar dele todinho, eu posso falar, né? Porque a gente não deve pronunciar o tetragrama aleatoriamente, que é uma energia muito forte. Então a gente tem, estou falando aqui de cima para baixo, a letra Yud representa Atzilut, o mundo da emanação, e é relativa à esfera de Hokmah. Aqui é a esfera alta, né? As 3 superiores da árvore da vida, Keter, Hokmah e Binah. O nosso recipiente, ele tem um desejo de receber luz para compartilhar. A gente está naquele mundo da emanação, é o mundo mais alto, de vibração mais alta. A segunda letra rei do tetragrama representa o mundo de Briá, que é o mundo da criação. E aqui a gente está em Binah, também ainda uma esfera alta da árvore da vida, é uma segunda fase. A gente já começa a ter um pouquinho de consciência, né? O nosso receptor aqui falando de como a gente chega aqui em Malkuth de uma forma bem resumidinha. A letrinha Vav representa o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação. Aqui já começa a ficar um pouco mais perto da gente, que traz as esferas da vida, aqui chamados de Zeirampim, é onde a gente tem de Resed até Yesod, Resed, Geburat, Faré, Netzach, Rod e Yesod. Então a gente tem esse conjunto conhecido como Zeirampim, traz já a terceira fase, o nosso recipiente quer compartilhar por meio da restrição, ou seja, eu quero receber luz, mas eu não quero só receber luz. Eu não preciso mais receber tanta luz porque eu já tenho o suficiente para poder compartilhar aqui nossas fases de evolução. E a nossa última letrinha rei do tetragrama representando o mundo de Asiá, que é o mundo da ação, é o mundo da manifestação, é Malkuth todinha aqui, o reino, o nosso planeta Terra, onde a gente aqui está encarnado, onde aqui nós sofremos toda essa questão da densidade da energia, e quando a gente fala do processo de Techuvá, o retorno é essa última letra rei do tetragrama que a gente quer que volte a se ligar às outras 3 para a gente estabelecer essa conexão com os mundos da Cabala, com as esferas da árvore da vida. Então, de uma forma rápida, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho esse retorno da letra rei, que é esse processo de Techuvá que a gente faz com afinco e que traz assim um poder incrível de transformação na vida da gente. Espero que você também consiga realizar, que você também consiga perceber isso na sua vida. Tanto que a gente tem esses passos para Techuvá. Os passos para Techuvá, o primeiro deles é a gente ter consciência, identificar essa semana pré-eclipse. E eclipse é muito bom, porque o eclipse ele revela onde é que está a nossa sombra, né? O que está oculto, o que está escondido, o que muitas vezes eu deixei debaixo do tapete. Eu virei minhas costas e não quis ver. Agora, com o eclipse, isso vem, é esse momento de tomar consciência de qual é a minha sombra, consciência de o que eu
coloquei embaixo do tapete. Poxa vida, eu virei as costas mesmo para aquilo. Tive essa consciência e agora eu assumo essa responsabilidade. Ok, fiz, né? Eu vou trazer aqui um acontecimento recente comigo, que assim eu acho que fica mais fácil, né, de entender. Teve uma questão no meu trabalho, eu tive uma questão no meu trabalho, onde um dos professores que trabalham comigo, ele resolveu dar aula particular para alunos da disciplina que eu ministro. E eu nem sabia que ele tinha formação, aliás, nem sei se ele tinha formação para isso. E aquilo mexeu comigo, e eu fiquei aqui, eu e o meu raciocínio lógico, eu e meus botões. Eu falo que eu converso, né? Pessoa antiga, eu ainda converso com os meus botões. Mercúrio em Virgem, trazendo conhecimento para a prática. Por que eu tô me sentindo assim? Eu me senti esquisita com isso. Por que eu me senti esquisita com isso? Que esquisitice é essa? A esquisitice é o meu ego ferido? Sim. A esquisitice tem a ver com o meu papel nesse todo, não me senti rebaixada, mas eu me senti assim meio que descartada, vamos dizer assim. Acho que essa palavra pode representar bem. Sim, me senti. Tive uma vontade de falar com a pessoa numa boa, né? Aqui o ego da gente. Não, eu vou falar numa boa, assim, como quem não quer nada. Pra quê? Pra quê? É o meu ego ferido. Eu não sou dona de nada. Todo conhecimento que eu tenho eu recebi de alguém e também compartilho. Então, peraí, Renata. Olha aí que oportunidade de fazer passos para Techuvá. Porque, olha, gente, eu já fiz diversas vezes esse processo de coisas graves na minha vida. Coisas graves mesmo. Graves, de me sentir extremamente ofendida, de não ter conseguido perdoar a pessoa por anos. E hoje eu posso dizer para vocês que não sinto mais isso. Mas olha, tô representando aqui uma situação corriqueira do dia a dia que mexeu comigo e me ajudou a fazer passos para Techuvá. Por quê? Todo esse questionamento, olha, eu identifiquei, tomei consciência, olha, isso é ego ferido, né? Isso é o oponente querendo me desviar do caminho, porque é muito mais fácil, muito mais fácil. E aí, poxa, assumir a responsabilidade, senti isso, não, realmente, olha, eu me senti desse jeito, me senti assim, ainda estou aqui em Malkuth, ainda estou aprendendo as coisas, ainda estou trabalhando tudo isso dentro de mim, sou gente, estou na matéria, então senti isso tudo. E aí, o que é que eu fiz? Visualizei a situação, o sentimento que aquilo me trouxe. Então, esse sentimento de, poxa, que sacanagem, nossa, ai, que mundo esse que a gente está vivendo. Botei Vav, Rei, Vav. Fui meditando Vav, Rei, Vav. Entrando no túnel do tempo, revivendo essa situação de como é fácil o oponente tomar conta da gente. E eu pedi perdão para mim mesma. Por quê? Porque deixei me enveredar pelas armadilhas do ego. Fiquei feliz que não foi por muito tempo, que não foi tão intensamente. No meio do processo eu parei e voltei. Mas estou aqui trazendo exemplos de como que a gente pode aplicar esses passos para Techuvá. E se você quiser fazer uma meditação bem legal, alguém colocou no YouTube para eu dar uma aula sobre isso, já tem uma aula sobre isso, que é essa meditação de Techuvá, e eu tenho deixado aqui no final do nosso encontro como um vídeo de sugestão, aparece em cima quando termina o vídeo. Eu tenho deixado lá, assiste essa meditação específica de Techuvá, que tem todo esse passo a passo com o túnel do tempo, para a gente entrar, para a gente fazer. A gente tem que ser proativamente, a gente é que tem que limpar o nosso recipiente para essa gestação do novo ser, do novo eu. Então fica aqui a dica, a sugestão desses passos que a gente tem que fazer e como é legal esse processo, muito legal esse processo. A gente tem também a sugestão de usar o anjo 29, Resh Yud Yud, que é um anjo que ajuda bastante a gente a fazer esse processo de transformação, ajuda a gente a mudar o nosso destino, porque quando a gente medita nesse anjo, Resh Yud Yud, Reiel é o nome dele, a gente consegue reconhecer o que nos gera raiva,
Onde é que está minha sombra? Cadê aquele gatilho que me faz ter os curto-circuito? A gente consegue abandonar os sentimentos negativos que envenenam e a gente consegue trazer a energia de cura para a gente e também a gente consegue ter proteção contra a magia. E olha, antigamente as pessoas achavam que eclipse era a própria magia negra se manifestando. E ainda bem que muita coisa mudou, né? Que a gente estuda, que a gente aprende. Mas a magia existe, a gente sabe disso. E numa semana cheia de aspectos tensos, onde muita coisa tensa acontecendo no mundo, é muito importante a gente manter o nosso escudo de proteção em dia, para a gente não conectar com essa densidade toda, ainda mais que a gente está nesse processo de transformação. E lembra que o seu oponente não quer que você se transforma, viu? Então vai trazer muita sabotagem, vamos estar atentos a tudo isso. Então, Resh Yud Yud, o hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda, certo? No momento, dicas astrológicas, aprimorando ainda mais o nosso conhecimento sobre o signo de Virgem lindíssimo. Virgem pertence ao elemento terra, a sua qualidade é mutável, o planeta regente Mercúrio, a palavra-chave analisar, a energia positiva organização, energia negativa crítica, parte do corpo correspondente intestinos e o signo de Virgem combina com os outros signos de terra, Capricórnio e Touro, e com os signos de água, todos os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Lembra que Virgem tem um pouco de dificuldade com Peixes porque é o oposto. Virgem é tão prático, Peixes é tão místico que às vezes dá um choquinho, mas é maravilhoso para poder desenvolver as polaridades. Sempre é muito bom a gente lembrar disso. É saindo da zona de conforto que a gente evolui. Vale a pena relembrar, tá bom? Maravilha, a nossa lição de casa para essa semana. Procure entender, não julgar. A gente não sabe a vida do outro. A gente não sabe que roupa que ele usa, que óculos que ele está, qual é o nível de consciência que ele tem. Então vamos procurar entender e não julgar, tá bom? E como sessão avisos, hoje fica aqui a lembrança de que a semana que vem estaremos na energia do eclipse 7 de setembro, olha só que loucura, 7 de setembro, pleno feriadão aqui no nosso país, tanta coisa acontecendo. Então, o eclipse lunar, ele faz o quê? Traz o oculto à tona, o oculto vem à tona, e eu devo me perguntar, projeto minha sombra no outro? Projeto minha sombra no meu trabalho? Projeto a minha sombra no mundo? Eu aplico na matéria o que eu creio no espírito? Olha aí que reflexão para uma semana que antecede o eclipse e para esse processo de 30 dias de transformação que é sempre maravilhoso, certo? Gente, mais uma vez, muito bom estarmos aqui, muito bom ter a oportunidade de viver tudo isso que a gente vive, muito bom mesmo. Eu, assim, só tenho a agradecer esses processos, especialmente 30 dias de Virgem, enche o meu coração de alegria e entusiasmo, porque além de Purim, foi o ritual da Cabala que muito, muito, muito me ajudou a trazer transformações verdadeiras e duradouras na minha vida, certo? Eu espero que você também esteja apreciando esse processo, esteja conseguindo acompanhar, esteja entendendo o nível de transformação que isso tudo está trazendo na sua vida e a partir de hoje entenda que você está em pleno processo de gestação do seu novo ser e que isso só pode ser maravilhoso porque a gente, além de ter muita sorte, é sempre amparado pela luz do Criador, certo? Vamos lembrar de combater a dúvida, trazendo certeza, porque a gente sabe disso, que não há nada além da luz do Criador, certo? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa, um ótimo eclipse para todo mundo e até a semana que vem. Tchau!